Elisa, muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Começar falando a respeito do título da sua tese, o que ele significa exatamente. O título é Os Códigos Padrões de Narração e a Reportagem por uma história da narrativa do jornalismo de revista no século XX. O que você estudou exatamente? Então, normalmente, quando a gente pega os livros sobre história da imprensa, sempre nos livros eles posicionam a padronização do texto jornalístico entre o final da década de 1940 e começo da década de 1950. E tem um bom motivo para a padronização do texto jornalístico ser posicionado nessa época. Você tem pelo menos 3 fatores que surgem. Você tem a adoção mais maciça do lead nas redações. Você tem o surgimento mais maciço. Os manuais de redação são anteriores a esse período, mas uma adoção mais maciça dos manuais de redação. Só para a gente contextualizar quem não é da área, o lead são aquelas perguntas que o jornalista se faz na hora de escrever, né? O famoso o que, quando, onde, porquê, que tem que abrir todos os textos, que até às vezes o texto se torna monótono de tão padronizado que isso acabou se tornando no jornalismo em geral. E também nesse final da década de 40 início da década de 50, você tem a adoção mais maciça dos manuais de redação. E você tem uma figura maldita que surge na redação, que é a figura do copydesk, que é aquela figura que todo jornalista detesta, porque é aquele moço que vai olhar o seu texto, que está lindo e maravilhoso, vai padronizar o seu texto de acordo com as características de cada jornal. Então, por conta desses 3 fatores, do lead, do manual de redação e do surgimento do copydesk, normalmente os livros de história posicionam a padronização do texto jornalístico nesse período. Só que eu comecei a notar que mesmo nas revistas anteriores a esse período, você já tinha uma certa padronização do texto. Que era uma padronização que não estava posta em nenhum manual, não era nem dita, mas que de certa forma estava ali em todos os textos, certas coisas que padronizavam todas as produções textuais no jornalismo de revista. Então foi um pouco isso que eu tentei estudar. Como o texto jornalístico ele foi padronizado ao longo do tempo e como essa própria padronização foi mudando. Então eu comecei desde a Revista da Semana, que é uma revista que foi fundada em 1900, até as revistas, que são as revistas atuais ainda, eu tenho estudado, né? até o final do século XX, para ver realmente isso, como que esse texto padrão jornalístico ele mudou. Porque isso é algo que surge antes do manual de redação e vai se modificando ao longo do tempo. Então foi um pouco nesse sentido. Então por isso que são os códigos padrões de narração. Interessante. Lendo o seu trabalho, inclusive, eu descobri que o primeiro manual de redação do Brasil foi escrito pelo Gilberto Freire, né? Foi. Ele é já da década de 1920 e ainda demorou um tempo até as outras redações adotarem isso mais massivamente. Mas ele é bem... Até os primeiros manuais de redação, eles são do final do século XIX, mundialmente. Então é algo bem mais antigo. E o que você estudou tem a ver com as técnicas de narrativa, não tem a ver com o conteúdo, né? Não, são só técnicas de narrativa. Então, realmente, não importa qual tema o jornalista trate, tem que ter algo no texto do jornalista que fala, não, aquilo é uma reportagem. Eu parto do pressuposto de que a escrita jornalística ela é muito mais uma escrita técnica do que ela tem que seguir certos requisitos para uma reportagem ser entendida enquanto uma reportagem. E o curioso, eu acho que mais do que isso, porque isso é uma ideia um pouco comum, é você olhar como que isso mudou ao longo do tempo, que hoje nós acreditamos que é uma reportagem que a gente tem que seguir, as fontes que nós temos que buscar, são parâmetros muito diferentes do que um jornalista no início do século XX achar que ele tinha que buscar quando ele estava fazendo a reportagem dele. Sem dúvida. Vamos começar falando, então, um pouco dessas revistas que você analisou ao longo do século XX. Começar pela primeira delas, a Revista da Semana. Quando a gente observa, faz uma leitura crítica, como você fez no seu trabalho, dessa publicação, que tipo de código que a gente encontra ali na Revista da Semana, que foi criada em 1900 e ficou até 1959? Eu gosto muito da Revista da Semana. A Revista da Semana é uma das minhas preferidas dentro do corpus, que são textos deliciosos de ler. Eu acho assim, um tipo de jornalismo que, infelizmente, a gente não faz mais hoje. Mas é um jornalismo delicioso, assim. E o que mais me chamou a atenção na Revista da Semana é que existia um procedimento de escrita que era um procedimento em que sempre o jornalista se narrava fazendo uma reportagem. Então, eu lembro de uma reportagem especial, que era de um assassinato, que o jornalista, enquanto ele estava redigindo a matéria dele, ele mostrava que ele foi até o local em que estava tendo a reconstituição do crime, e ele viu os assassinos, e ele olhou toda a reconstituição. Ele conta muito mais sobre o trabalho que ele fez do que sobre o assassinato em si. Então, no final da matéria, você sabe muito mais sobre as técnicas de apuração que ele utilizou do que sobre o próprio material, do que sobre o próprio assassinato. E isso é muito curioso. Então, era um jornalismo que adorava falar sobre si próprio. Então, isso que eu acho curioso da Revista da Semana.
interessante que isso acaba remetendo um pouco o que era a Revista da Semana no geral. A gente não consegue pensar só na reportagem isolada, sem pensar no restante da Revista da Semana. A Revista da Semana também era uma revista muito diferente do que as revistas que a gente tem atualmente. Existia muito material literário ainda. Ela é uma revista de passagem mesmo, entre o final do século XIX, em que você tinha as revistas que eram puramente literárias, e o século XX, em que você começa a ter um trabalho de reportagem um pouco mais apurado. Ali você tinha, no meio, tinha algumas reportagens e no meio você tinha crônica, conto, poesia. Esse trabalho que o jornalista se mostrava fazendo uma reportagem, eu acredito que era um pouco no sentido de mostrar, olha, isso aqui não é um material ficcional como o restante dos textos que você encontra nessa revista. Isso é uma reportagem, então o leitor tem que ler isso como tal. E a gente observa muito o juízo de valor, né, do repórter também nesses textos, né? Eram textos bastante moralistas, até por conta dessa imersão do repórter, dessa preocupação em contar o trabalho da reportagem, muitas vezes eram textos muito moralistas mesmo. E a Revista da Semana ela ficou famosíssima por fazer reconstituições de assassinato. Ela era uma revista em si bastante sensacionalista, então muitos dava crimes. vazão a isso também. Bem interessante. Então, eu estava dando uma olhada lá no seu trabalho, que a gente pôde observar ali os códigos de narração, que você falou bastante, o tal do autorreferencial, que é isso, né? De como eu estou fazendo o meu trabalho, de como estou sendo testemunha disso, do jornalista. E você fala de outros códigos que eu queria que você explicasse para a gente também. O patético e o protocolar. O código autorreferencial é interessante porque acho que ele é o central realmente desses outros 3 códigos, porque ele mostra realmente a função testemunhal, ela sempre foi importante para o jornalista, mas aonde está calcada essa função referencial, ela vai mudando. Na Revista da Semana, essa função referencial ela estava calcada no repórter, tanto que em nenhum momento, como em outras revistas, a gente encontra, por exemplo, fontes. Era só o repórter que falava na reportagem, você não tinha entrevistas, você não tinha nenhum tipo de outra coisa. Então, isso que é interessante, ele falava que ele tinha conversado com pessoas, mas as pessoas não apareciam no texto. Então, esse é o código autorreferencial desse repórter que se adora narrar fazendo uma reportagem. O código protocolar é interessante porque, embora a Revista da Semana ela tivesse essa carga muito sensacionalista, na hora de falar com o poder, ela sempre usava uma atitude um pouco mais distanciada. Então, ela transcrevia discursos inteiros, o que é muito estranho para os nossos padrões de jornalismo de hoje, atual. É verdade. Então, esse código protocolar é um pouco isso. O repórter, ele mostra que ele está no lugar do fato, porque ele que é o detentor da função testemunhal, mas ele só transcreve o discurso do poder. O discurso do poder, realmente, por isso era uma revista extremamente conservadora. Assim. Então, isso também é um pouco... A gente pode ver essa matriz conservadora da nossa imprensa até desde a Revista da Semana. E, ao mesmo tempo em que ela tinha essa relação distanciada com o poder, ela era uma revista, o código patético nesse sentido do patos mesmo, ela queria incitar a emoção no leitor. Então tudo era muito grandiloquente na Revista da Semana, então tudo era maravilhoso, tudo era muitos lindo, adjetivos. Muitos adjetivos. Você pega qualquer manual de jornalismo hoje, você tem uma condenação da adjetivação. Na Revista da Semana não, tudo era excessivamente adjetivado. Então isso era muito, por isso que também tornava o texto muito gostoso de ser lido. E aí que é o problemático também, porque realmente aí, cada vez quando se adjetiva muito, era uma revista carregada de juízos de valores mesmo, como até você comentou no começo. E a linguagem visual, como que aparece nessa primeira publicação analisada? A Revista da Semana, em termos de linguagem visual, também ela é interessantíssima, porque ainda as câmeras fotográficas eram câmeras que ainda eram muito pesadas, que eram câmeras, você não tinha um uso, você vai ter um uso das câmeras mais leves só a partir da década de 30. Ainda como as câmeras, até pelo próprio dispositivo técnico impedir isso, as fotos eram extremamente protocolares também. Então, eram fotos posadas. Então, vamos tirar uma foto. Todo mundo fazia pose e tirava foto. Tirar foto de monumento. Tem trocentas mil fotos de monumento. Então, sempre era muito... A parte visual da Revista da Semana ela é importantíssima dentro da história do fotojornalismo, porque ela é a primeira revista que realmente vai dar uma ênfase para o fotojornalismo. E até no primeiro número dela, tem um editorial que fala que ela se propõe a ser o cinematógrafo da vida brasileira. Embora ela seja a primeira que faz isso, ela ainda faz de forma muito incipiente, até por uma questão técnica, pelo próprio modo como as câmeras eram fotos muito posadas. Para os nossos padrões de fotojornalismo de hoje, eram fotos bem chatas. E depois vem a Revista Cruzeiro. Depois vem a Revista Cruzeiro, e aí ela vai mudar os padrões visuais. Realmente, aí a Revista Cruzeiro
No começo, ela ainda era uma revista muito parecida com a Revista da Semana, então ela é fundada em 1928 e ela é inspirada nos moldes da Revista da Semana. Então, pelo menos por uma década, ela ainda vai ficar muito parecida com a Revista da Semana. Na década de 40, ela sofre uma reforma editorial e nessa reforma editorial, realmente, ela institui outros padrões para o nosso jornalismo. Então, você tem, por exemplo, em termos visuais, a vinda do Jean Manzon, ela é um fato extremamente importante para a revista, porque tudo que já era feito em termos que eram já feitos nos Estados Unidos ou era já feito na Europa, isso muda, acaba sendo absorvido pela imprensa nacional. Uhum. Então, você tem fotos com mais movimento, você já tem outras câmeras sendo utilizadas. E tem um componente político também aí na Cruzeiro, né? A gente observa que tem um posicionamento, que tem um apoio ao Estado Novo, que a revista, ela se posiciona, né? O que a gente observa nas páginas ali está longe de ser uma coisa neutra. Antes do Vargas assumir a presidência, já tinha tido uma conversa entre ele e o Assis Chateaubriand, que ele já tinha pedido financiamento para o Vargas. Então, o relacionamento deles é até anterior até o próprio golpe de 1930. E até é curioso que como o Getúlio Vargas já tinha dado apoio desde o começo da Cruzeiro, esse apoio ele se manteve durante bastante tempo. É até interessante você ver que sempre, quando esse apoio sai também, que a revista Cruzeiro começa a bater de forma mais forte no próprio Vargas. Uhum. E aí, em relação aos códigos que você observou no seu trabalho, você fala aqui no código experiencial em primeira pessoa, também no código biográfico, experiencial em terceira pessoa, também o código evocativo. Fala um pouco para a gente dessas características que você observou nessa publicação, que foi a segunda a ser analisada no seu trabalho. Já na revista Cruzeiro, você consegue observar que a função testemunhal muda de novo no jornalismo. Ela continua sendo um alicerce para as funções de verdade do jornalismo, só que ela se transforma. Você não tem mais um repórter que se narra fazendo uma reportagem. A função do repórter no texto ela fica até mais importante do que era na Revista da Semana, porque o repórter ele assume uma outra função. Ele não é só o cara que está fazendo a reportagem, ele é um senhor que está vivendo uma experiência. Então, esse código experiencial em primeira pessoa, ele realmente é isso. A função testemunhal do repórter é mostrar o que ele viveu. Então, ele foi no canavial, ele cortou cana com os caras, ele fez tudo. Então, ele vive uma experiência e a função da reportagem é mostrar essa experiência que ele viveu. Então, a função do repórter fica até mais importante. Ele tem uma coisa de imersão na pauta. É uma pauta completa, todas as pautas da Cruzeiro eram completamente imersivas. Só que, ao mesmo tempo em que você tem esse aumento da importância do repórter no texto, você tem um movimento de contenção também da narrativa, porque outras testemunhas começam a surgir. Então, se na Revista da Semana era só o repórter que era testemunha, a partir do Cruzeiro, outras testemunhas começam a entrar em jogo. Então, não é só o repórter no canavial. Ele também entrevista as pessoas que estavam lá e essas pessoas passam a aparecer no texto também para contar a experiência delas, o que elas vivem, o que elas... Então, a partir desse momento, você começa a ter essa noção de fonte no jornalismo de forma, pelo menos no jornalismo de revista, de forma mais marcada no texto. Não que o repórter não entrevistasse ninguém antes, mas essas pessoas não apareciam. Agora, essas pessoas passam a aparecer. Mas ainda assim, é só no domínio da experiência, no domínio daquelas pessoas que efetivamente viveram aquilo que o repórter viveu junto com ele. Então, você começa a ter essas outras vozes no texto. E como começam a aparecer essas outras vozes no texto, você precisa apresentar essas pessoas que aparecem no texto também. E na Revista da Semana, você tinha muito pouca descrição de quem eram aquelas pessoas que estavam... Quem eram os personagens, como se os personagens surgissem naquele momento, você sabia o presente deles e só. A partir do Cruzeiro, você tem um aprofundamento do personagem. Você começa a saber o passado do personagem. Então, você começa a saber não só o momento em que ele está vivenciando ali, mas também toda a trajetória de vida dele começa a ser explorada no texto também. Então, é um pouco... Então, eu acho que essas são as características mais importantes do Cruzeiro. Isso é realmente uma mudança em relação ao período anterior. Interessante como a gente observa que a gente vai notando essas diferenças nas técnicas narrativas. Isso fala muito da mudança também do papel ou da maneira como os jornalistas atuavam, né? Desde os jornais até estas revistas, isso foi mudando bastante também, né? Porque até é curioso que a gente sempre pensa assim, o que é uma boa reportagem? Uma boa reportagem, no final das contas, são que o grupo de jornalistas entende que é uma boa reportagem. E esses parâmetros do que você entende que seja uma boa reportagem ou não, eles vão realmente mudando ao longo do tempo. Eu gosto muito do Michel de Certeau, porque eu acho que ele abriu a minha visão, assim, quando ele fala que as práticas sociais elas estão calcadas em um lugar social, uma prática e uma escrita.
Interessante. Eu acho interessante. Primeiro que é um lugar social. Então, nós jornalistas somos um lugar social. Nós delimitamos o que nós consideramos o que é uma boa reportagem ou não, o que é assunto de reportagem, o que não é. E esses fatores, eles mudam, porque não existe nenhum fator que você possa falar isso é isso, porque é. Eles vão mudando, são acordos provisórios. Então, o lugar social é muito interessante. E isso está calcado também em certas técnicas. Quando a gente define, enquanto jornalistas, o que é uma boa reportagem, a gente delimita também, então, quais técnicas que a gente tem que usar para tentar perseguir o que a gente quer perseguir, o que é a história que a gente quer contar. E isso também vai acabar influenciando as nossas técnicas de escrita. Uhum. E é legal, como o parâmetro sempre muda, então a escrita sempre muda também. Então, Você citou o Certeau. Além dele, o que mais você usou como aparato teórico no seu trabalho? Eu usei 3 autores centrais, assim, tirando os autores ocasionais, que a gente sempre usa, mas tem 3 autores que são bem centrais. Um é o Certeau, o outro autor é o Paul Ricoeur. E o Paul Ricoeur tem uma ideia que eu acho que ela é fascinante, que ele divide a narrativa em 3 momentos, ou em 3 mediações. Se a gente pegar os estudos clássicos de narrativa, desde o Propp, ele sempre pensou que tem certas características da narrativa que se mantêm em todas as histórias que você conta. Não importa sobre o que versa a sua história, ela sempre vai ter um número de características que vão seguir. O Propp, ele estudava o conto de fada, por exemplo. Então, todo conto de fada, você pode ver que tem uma sequência de ações. Tem sempre, que se repetem em todas as histórias. Só que qual que é o problema desses estudos mais classicões da análise estrutural da narrativa? Eles conseguem ver a estrutura da narrativa, mas eles não veem como a narrativa muda ao longo do tempo. Quando o Ricoeur propõe esse modelo de 3 mimeses, ele consegue estudar como que a narrativa muda ao longo do tempo. Ele propõe, primeiro, um momento que é uma pré-figuração da narrativa, que ele chama de mimesis 1, que é um momento antes de você escrever o seu texto, em que você incorpora toda essa virtualidade, toda essa estrutura que é pré-narrativa, antes de você escrever o seu texto. Depois tem a mimesis 2, que é o momento em que você efetivamente escreve o seu texto, em que você atualiza essas estruturas virtuais em um texto específico. E, por fim, a mimesis 3, porque, no final das contas, tudo que a gente escreve só vai ter algum sentido quando desemboca no leitor. Claro. Então, esse momento em que desemboca no leitor é que ele pensa nessa terceira refiguração da narrativa. Então, o Ricoeur ele foi muito central para eu entender esse mecanismo da narrativa, que existe algo pré-narrativa e existe algo pós-narrativa que alicerça esse momento. A gente normalmente dá só importância para esse segundo momento, mas ele é só uma mediação entre outros momentos que são tão importantes quanto. Então, o Ricoeur ele foi um autor muito central. E um outro autor pelo qual eu sou absolutamente apaixonada, eu falo que eu tenho um pôster dele no meu quarto, que é o Roland Barthes. O Barthes ele traz essa noção de código narrativo porque ele mostra como que essas estruturas virtuais elas vão se efetivar em um texto. O Barthes ele tem uma obra muito extensa, então como ele escreveu muito, ele mudou muito de ideia ao longo do tempo. Eu uso particularmente uma noção de código que ele usa no livro dele que se chama SZ. Porque antes ele trabalhava muito o código narrativo como se fosse uma estrutura mesmo. Então ele teve um momento da carreira dele que ele estava muito vinculado aos pressupostos estruturalistas. Então ele pensava realmente quanto uma estrutura, quanto um diagrama narrativo, em que você tinha várias fases e você ia passando, tal como um diagrama, você vai passando de um ponto a outro, na narrativa você também ia passando de um ponto a outro. No SZ, ele muda radicalmente a perspectiva dele. Dizem que é porque ele ficou mais próximo do Derrida, mas, de certa forma, ele não pensa mais no SZ a narrativa como um diagrama. Ele vai pensar a narrativa como uma partitura musical. Então, você não tem uma única estrutura narrativa, você tem estruturações narrativas. Então, assim como numa partitura, você tem, por exemplo, a parte do violino. Toda parte do violino tem uma estrutura própria, mas ela vai atuar junto com as outras estruturas. Você vai ter a parte do baixo, que também vai ter a sua estrutura própria, mas em conjunto elas funcionam bem. Então, essa ideia da narrativa como uma partitura musical, eu acho que também me ajudou a ver algo do jornalismo, porque também todos esses códigos, eles não são uma estruturação fixa. Cada um deles é uma estruturação que funciona independentemente, mas que no todo funciona bem, formando o texto tal como a gente pensa um texto.
Bacana. Seguindo pelo seu trabalho, falando inclusive dessas diferentes estruturações, a gente tem um capítulo que reúne as seguintes revistas: Manchete, Fatos e Fotos e Realidade. Você até chama atenção para isso no seu texto, que embora elas sejam muito diferentes entre si, elas estão ali no mesmo capítulo, né? O que você observou com essa sua análise crítica em relação a essas publicações do ponto de vista dos códigos de narração? Realmente, eu acho que muitas pessoas iam achar uma violência isso que eu fiz, de colocar essas 3 revistas no mesmo capítulo. Mas o interessante... Inclusive a realidade que é muito mitificada, né? Nossa, então eu fiquei até com medo na hora de colocar, porque eu até falei assim, não, eu vou me malhar por ter colocado a realidade no mesmo capítulo. Mas é interessante que a década de 60 é um momento um pouco especial também para o jornalismo de revista, porque foi um momento em que você tinha vários modelos de revista tentando se firmar. Você tinha desde da remissão ao modelo mais antigo, que ainda fazia parte da revista, que ainda remetia à revista da semana, ainda remetia ao Cruzeiro, ao mesmo tempo que outros padrões de reportagem estavam tentando se impor no jornalismo brasileiro. Até a década de 1960, você tinha um jornalismo brasileiro que era muito influenciado por revistas como a Paris Match, por exemplo, ou revistas como a Life. De repente, você tem um grupo de empresários que tentam pensar um jornalismo mais vinculado a uma revista Time, por exemplo. E na década de 60 é uma época em que você tem esses 2 padrões de jornalismo brigando entre si. Por isso que eu quis colocar no mesmo capítulo. Você tem desde uma realidade que ainda remetia a alguns padrões jornalísticos vinculados a Cruzeiro, por exemplo, que ela ainda tinha esse envolvimento do repórter na reportagem, ela ainda dava muita importância para esse lado testemunhal do jornalismo, o testemunho do repórter, ao mesmo tempo em que você tinha uma revista como a Manchete, que ainda tinha algum material que remetia a essa experiência do repórter, mas que cada vez mais adotava um padrão de jornalismo mais impessoal, em que o repórter saía da reportagem para dar voz a outras testemunhas, e aí essas testemunhas dominavam o relato, ou para dar voz a outros dados que nem estavam na esfera testemunhal, como os dados numéricos, por exemplo. Era muito raro você ter referência a estatísticas antes da Manchete. Você tinha ocasionalmente, mas era uma coisa tão ocasional que não dava para você pensar que era um código sistemático de narração. Na Manchete, o número ele já vira um ator central do relato. Então você já tem uma referência bastante forte à estatística, a números do governo, a números em geral. E a Fatos e Fotos, que é uma coisa interessantíssima, que se a gente for pensar, ela foi feita muito com o que ficavam das fotos da Manchete e mesmo assim foi uma revista que permaneceu durante muitos anos, né? Ela era uma revista de rescaldo. Ela até surgiu, assim, até interessante, eu acho interessantíssima a Fatos e Fotos, porque ela surgiu realmente porque o Bloch, ele queria fazer uma homenagem para o Kubitschek, porque obviamente existiam interesses ali. Então, quando ele saiu do poder, ele quis fazer uma edição especial só do governo Kubitschek. Então, pegou tudo que não foi publicado na Manchete, colocou numa revista nova, virou para o Alberto Diniz e falou assim: Diniz, se vira, agora eu quero uma revista de verdade, agora eu quero outras edições. Que coisa! Muito curiosa. E tem também uma coisa que a gente observa nesse seu capítulo, fala em relação às provas da verdade e o jornalismo interpretativo. Aí a gente já vai chegar no capítulo seguinte, que fala na tradução em Veja, Época e Isto É. Dessas revistas semanais, a gente continua com as 3 ainda sendo veiculadas. Uma coisa que me chama a atenção, principalmente na Veja, e aí a gente pode até falar de outros trechos do seu trabalho, é que a figura do copydesk, que aparece como uma coisa já antiga, lá da década de 40, ela ainda permanece muito forte, né? A Veja tem essa característica de ter um texto que parece que foi escrito o tempo todo pela mesma pessoa, justamente por contar com essa figura, né? E até hoje, na verdade, até acho que é uma característica, a gente pega até outras, não só das revistas semanais, mas mesmo as revistas mensais, né? Você pega mesmo as revistas de comportamento, elas também têm uma padronização de texto muito forte, porque realmente tem um outro modelo de jornalismo de revista. O jornalismo, que realmente, a partir da década de 60, então realmente esse modelo que a Manchete começa a colocar, ele é um modelo que vence. E eu acho que talvez a grande marca do vencimento desse modelo é o surgimento da revista Veja, que é uma revista totalmente inspirada na revista Time. A Manchete era uma revista que não sabia muito bem para que lado ia. Ela era um pouquinho Time, ela era um pouquinho ainda Paris Match. A Veja não, a Veja já é uma revista que está totalmente no modelo Time, já que é um jornalismo que ele não se propõe mais a nem contar uma experiência, como era da revista Cruzeiro, nem a mostrar um fato. Ele se propõe realmente a interpretar um fato que já é de conhecimento do leitor. E aí é curioso que ele traz outros tipos de código padrão de narração. O repórter some completamente da narrativa.
E é quase como se o testemunho, de certa forma, ele sumisse. Ele não some completamente, porque você ainda tem o testemunho na voz das fontes. Mas outros dados da esfera não testemunhal passam a assumir o primeiro plano do relato. Então, você tem, por exemplo, a voz do especialista. A voz do especialista é algo que não existia no jornalismo, que existia ocasionalmente, assim, não existia muito forte, não existia ocasionalmente nos outros tipos de jornalismos. Mas você começa a ter um uso sistemático dessa voz do especialista, porque é justamente ele que vai interpretar o fato que já é de conhecimento do leitor. Ou o código de analogias. O número de analogias, toda reportagem faz analogia ou com fatos do passado, ou com algo que acontece em outro país, porque isso também faz parte do mecanismo técnico de escrita para você interpretar o que está acontecendo. Então você tem esses outros fatos que ganham o primeiro plano do relato e o testemunho ele murcha, de certa forma, ele acaba sumindo um pouco. Por isso que é uma delícia ler os textos em que você tem o envolvimento do repórter. Isso aparece ainda ocasionalmente nos textos dessas revistas de hoje. Mas deixou de ser um código padrão de narração. É algo assim, é mais um capricho do repórter, é mais uma liberdade editorial que ele tem. Deixa de ser algo mais sistemático. Então, o que a gente poderia observar é que muitos desses códigos, eles acabam aparecendo ao longo do século XX de uma maneira mais discreta, mas ele não chega a desaparecer, vai mudando o lugar que ele ocupa, digamos assim, deixa de ser um protagonismo, vai passando a ser algo menor, paralelo, mas que continua por ali. Sim, é porque as mudanças elas acabam não sendo tão lineares, né? As mudanças, você tem períodos em que de retrocesso, é até difícil marcar assim, quando que o repórter some da narrativa? Não dá para marcar uma data definitiva, porque realmente é um processo que se dá de forma não muito linear. Mas realmente você tem, em alguns momentos, dá para ver bem claramente que alguns códigos assumem o primeiro plano, depois eles vão para um plano mais de fundo. E para a gente encerrar, falando das duas últimas revistas, o que você destacaria? Tem algumas características que são semelhantes à da Veja, até por isso você colocou a Isto É e a Época também, né, no mesmo capítulo ali, na mesma área do seu trabalho da Veja, mas o que daria para a gente destacar dos códigos que aparecem de maneira mais pronunciada nessas duas publicações? Realmente, se a gente pegar elas todas, as três, tanto a Veja quanto a Época quanto a Isto É, elas seguem o mesmo modelo de jornalismo interpretativo. Então, em termos de código, elas não diferem muito em termos de código. Acho que elas seguem a mesma toada, de realmente essa ênfase, você murcha o testemunhal para dar ênfase a essa esfera não testemunhal. Mas o que eu acho mais legal de pensar nessa revista é você ver como que a função de verdade muda no jornalismo. Porque a verdade realmente ela é algo complicado no jornalismo, é o que a gente busca sem parar, mesmo sabendo que esta é uma missão impossível. Então é aquilo que... E é curioso como essas funções de verdade no texto, elas também vão mudando. Antes, essa função de verdade estava totalmente calcada no testemunho das primeiras revistas. Então, é interessante você falar assim, o texto era verdadeiro porque o repórter afirmou. Agora, a função de verdade muda. O texto é verdadeiro porque a fonte afirmou, porque o número afirmou, porque o especialista afirmou. Então, é interessante ver como a própria função de verdade ela está calcada em um mecanismo técnico de escrita e como esse mecanismo técnico de escrita muda ao longo... Eu acho que a gente vai ver outros mecanismos, assim. Eu acho que é até interessante continuar acompanhando para ver que os nossos acordos mudam, então as próprias técnicas vão mudando também. Muito legal, e é um trabalho interessante de consultar para a gente começar a ter até uma visão mais crítica, coisas que às vezes você desconfia, mas você não percebe direito, e aí com todo o seu embasamento a gente lê e fala, nossa, tem razão, é assim mesmo. É interessante a gente ler o seu trabalho para fazer uma leitura mais crítica dessas publicações. Elisa, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, foi muito legal.